Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão de equações diferenciáveis, é um problema de crescimento populacional. O enunciado vai estar completo aí na descrição do vídeo, mas eu já levantei aqui uns pontos importantes para a gente. Biólogos colocaram em um lago 400 peixes, ou seja, população inicial, no instante zero, 400. Estima-se que a capacidade de suporte é de 10 mil peixes no local. A gente está chamando aqui de CS, é igual a 10 mil. O número de peixes triplicou no primeiro ano, ou seja, utilizando a unidade de tempo anos, P de 1 igual a 1.200, 3 vezes 400. Considerando que a população de peixes cresce proporcionalmente à quantidade presente de peixes num instante qualquer, desenvolva as seguintes questões. Ou seja, a gente tem aqui um problema em que a população cresce de modo proporcional ao tempo. O modelo de equação diferenciável que a gente tem, então, é uma d de p sobre d de t igual a k, que é a nossa constante de proporcionalidade, vezes o p. Na letra A, nos pede, então, que a gente encontre o tamanho da população de peixes depois de t anos. Ou seja, quer que a gente encontre o p de t, que é a própria função. A partir dessa daqui, a gente pode fazer uma manipulação que vai nos dar o p, né, passando para o outro lado como 1 sobre p, e de k a gente vai integrar o k em função do próprio t. A gente vai ter algo como d de p sobre p igual a k d de t. Já aplicando a integral, teremos integral dos dois lados, e aqui integral de 1 sobre p, ln do módulo de p, igual integral de k, no caso em relação a t, teremos t de k mais a nossa constante de integração. Seguindo pela propriedade do ln, do exponencial, vamos ter então que o módulo de p é igual ao e elevado ao que a gente tem desse lado, que é tk mais o c. De modo a assumir com esse módulo daqui, a gente vai ter então que p é igual mais ou menos e. Quando a gente tem uma soma aqui no expoente, isso significa que é fruto de uma multiplicação. Ou seja, a gente tem e de tk vezes o e elevado a c, que é a nossa constante. Então a gente vai ter aqui mais ou menos e de c vezes o e de tk. Seguindo aqui para baixo, isso aqui é uma constante, esse mais ou menos e elevado a c. Então a gente vai chamar essa constante aqui de d e vai ficar com t de k. Então, o que a gente tem? A gente vai ter que p de t é igual a uma constante d vezes e elevado a tk. Agora a gente vai utilizar os números que o problema nos deu. Como a população inicial aqui é 400, ou seja, quando t for zero, vai retornar para a gente um valor igual a 400. Isso é o mesmo que escrever aqui. 400 é igual a nossa constante d vezes e elevado a t, que no caso será zero, vezes k. Isso aqui vai dar zero, independente da constante k, e vai retornar para a gente 400 igual a nossa constante d, e elevado a zero, 1. d igual a 400. Agora a gente, com essa informação, nós podemos seguir para utilizar a nossa segunda informação, que é o P de 1 igual a 1.200. P de 1 igual a 1.200 é o mesmo que dizer que 1.200 é igual a D, que no caso é 400, vezes
E elevado. O nosso T vai ser 1 e o K permanece. Desse modo, a gente vai ter que utilizando, né, as propriedades do logaritmo, a gente vai ter, não necessariamente precisa avançar para as propriedades do logaritmo. A gente já pode concluir aqui, ó, que dividindo os dois lados da equação por 400 vai nos dar 3 igual a e elevado a k. Se a gente quiser encontrar o valor de k, não é necessário, mas é possível. E aí retornaria um valor que, quando e elevado a k, nos dá 3. Só que se a gente já substituir isso aqui na equação que a gente tem, a gente vai ter o quê? Que P de t é igual a d, 400, vezes... A gente tem aqui, ó, que e elevado a t vezes k. Isso é o mesmo que dizer que é e elevado a k e isso tudo elevado a t. Ou seja, e elevado a k elevado a t, só que no caso isso é um 3. Então, vezes 3 elevado a t. Aqui a gente tem, portanto, o que nos é pedido na letra A, que é uma expressão que nos deu o tamanho da população de peixes depois de ter anos. E aí, utilizando dessa mesma equação, no item B, dessa função no caso, no item B nos pede para encontrar a quantidade de peixe após 2 anos. Ou seja, a gente, em B, deve apenas calcular P de 2, que no caso vai ser 400 vezes 3 elevado ao quadrado, que não é nem um pouco complicado, 400 vezes 9, que vai retornar para a gente, com P de 2, 3.600 peixes. Já na letra C, quer que a gente, ainda com essa expressão encontrada, calcule quanto tempo em anos levará para a população de peixes atingir a quantidade de suporte estimada. A gente sabe lá do início que a quantidade de suporte é de 10.000 peixes. Assim, a gente vai ter que P de t, vamos só repetir aqui a função, é igual a 400 vezes 3 elevado a t. Essa P de t vai ser igual a 10.000, que é a nossa capacidade de suporte. Assim, 10.000 igual a 400 vezes 3 igual a t. Aqui a gente tem uma equação no qual a nossa incógnita é a letra t, que é o tempo que a gente está buscando. Dividindo 10.000 por 400, né? Dividindo os dois lados aqui vai ficar 1, e aí aqui 10.000 por 400, a gente vai ter 25. Caso a gente cortasse esses zeros, seria 100 por 4. Fica mais fácil a conta. E aqui, 3 de t. Se tiver uma calculadora, dá para fazer a manipulação e encontrar o resultado a partir das propriedades do expoente. Mas se não tivesse, a gente sabe que 3 elevado a 3 é igual a 27. Ou seja, aqui a gente vai ter um número próximo a 3, porém inferior a 3. No caso, pelas propriedades do expoente, a gente tem aqui que t vai ser igual a 2 vezes ln de 5 sobre o ln de 3. No caso, se a gente usar uma calculadora, que eu já deixei pronto, 2 vezes ln de 5 dividido por ln de 3, ela vai retornar para a gente 2,9299, que a gente pode arredondar então para 2,93 anos.